Fala, meus Pits, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Evandro Pitt, analista e investidor de criptomoedas, e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma breve atualização do mercado, porque o mercado está em queda e eu sei que você está aí do outro lado desesperado, achando que é o fim do mundo, que nós formamos topo nos 111 mil dólares, e não, esse não é o caso. Então vamos para uma breve análise aqui de Bitcoin, Ether e Solana, quais são os pontos de parada do preço e o que nós podemos esperar. Junto disso também quero trazer alguns dados on-chain para vocês, principalmente do investidor de longo prazo, que aparentemente começou a distribuição, e esse é um comportamento normal a partir do momento que nós rompemos topos históricos. Antes de irmos para a análise, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu estiver trazendo conteúdos brabos como esse. E antes de irmos para o vídeo, também eu tenho um recado importante para te dar. Se você ainda não tem conta na corretora Coinbase para comprar as suas criptos com segurança, abra a sua conta usando o meu link que está aqui na descrição abaixo, fazendo uma transferência, uma compra de uma cripto de qualquer valor, R$5 em Bitcoin, por exemplo, você ganha R$20 de presente. Então é isso, chega de lenga-lenga, chega de jabá, bora pro que interessa, bora pro vídeo de hoje. Então, bora dar uma analisada no nosso querido BitK da Macei. O que tá acontecendo aqui, meu pitch? Para mim, isso daqui, ó, de forma mais macro, vem acompanhando com vocês. Nós estamos aqui na finalização de uma onda A, aqui mais macro, que é uma onda com uma onda impulsiva, nesse caso composto por 5 pernadas. E nesse momento aqui, ó, nessa cunha megafônica que nós estamos, é uma onda 5, tá bom? E agora a gente tá vindo aqui formar a quarta pernada para depois vir aqui no 116, 117 mil dólares formar a quinta onda. Mas isso de forma mais macro, tá bom? E o que aconteceu aqui? Bitica, ele está descendo em bandeira. Essa bandeira acabou de ser rompida e ele está em busca de capturar liquidez. Primeiro de tudo, a gente tinha liquidez nesses fundos, que foi capturada, viemos na base dessa bandeira e ele está em busca de liquidez. Quais são os pontos de paradas que nós temos? Nós temos essa região. Primeiro, nós tínhamos um bloco de ordem aqui na região dos 105 mil dólares, tá? Que já foi violado. E se ele foi violado, a gente precisa procurar uma região mais abaixo. Então, sim, eu acredito que nós continuaremos vendo uma queda do Bitcoin. Porém, o primeiro ponto de parada é aqui na região dos 104 mil dólares, que nós temos uma região de ineficiência, uma Fair Value Gap, que a gente chama, e tem também uma região de volume profile, uma região de grande liquidez a ser capturada, como vocês podem ver aqui. Então, aqui é um bom ponto de parada do preço. Se a gente diminuir o tempo gráfico, aqui, ó, que era essa região onde nós tínhamos um bloco, aqui, tá? Deixa eu até desenhar ele para vocês aqui novamente. A gente tinha esse bloco aqui, ó, do 105, que eu até falei com vocês na nossa live de quarta-feira, que ele foi... e depois, se eu vou para tempos menores, eu ajustando ele, a gente rompeu ele. E o que acontece? Aqui a gente teve um fundo duplo. E fundos duplos a gente tende a capturar. Por quê? Porque liquidez é formada aqui embaixo. E a gente tem mais essa região de contexto dessa ineficiência e dessa região de grande volume aqui em 104 mil dólares. E se não segurarmos essa região, a gente tem mais um bloco aqui nessa região entre os 102, 103 e 102 mil dólares. Então, todos os olhos agora aqui para essas regiões. Meu pitch, se a gente segurar aqui e for embora, para a gente segurar nessa região, o que eu acho muito difícil, porque para mim a maior probabilidade é que a gente capture essa liquidez desses fundos, mas beleza, se não acontecer, nem tudo que a gente acha que é o melhor a acontecer vai acontecer quando nós rompermos essa região aqui dos 106 e 500 mil dólares. Por quê? Porque esse daqui é o nosso último topo válido. E por quê? Porque esse topo deu origem a esses fundos. E por que esse é um topo válido? Porque deu origem a esse fundo, perdendo um fundo anterior e até então nós não rompemos. Nós estamos trabalhando dentro dessa estrutura, tá bom? Então, recapitulando o Bitcoin, para mim a maior probabilidade é que nós capturemos essa região desse fundo duplo. Todos os olhos aqui
para 103 mil dólares, que nós temos uma ineficiência, uma fair value gap, e nós temos também região de grande volume, grande liquidez a ser capturado. E se isso daqui romper e nos segurar, última região aqui nos 102 mil dólares por unidade de Bitcoin, tá bom? E o que vai validar todas essas regiões é aquilo que eu sempre falo para vocês. Vim aqui, ó, trabalhar na região, perder esse fundo anterior, retestar e ir embora. Ou, se nós não segurarmos essa região, a gente vem aqui, ó, passa reto, toca essa outra região, perde esse topo anterior, retesta e vamos embora. Então, isso é o que eu estou de olho aqui para o Bitica, olhando para o mapa de calor. Eita, o que aconteceu nesse mapa aqui? Deixa eu diminuir essa tela aqui. Não é esse o problema, não. O que está acontecendo? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Que estranho isso daqui, meus pitch. Agora eu acho que ajeitou aqui. Ajeitou. Não precisa cortar não, viu, editor? Aqui é só vídeo gravado, mas aqui nós faz ao vivo mesmo, tá bom? Então aqui, ó, se a gente for puxar o mapa de calor de liquidez, nós estamos finalizando essa captura aqui, ó, que conflui muito com no máximo ali até os 101, 102 mil dólares. E logo depois a gente tem essa grande região de volume aqui nos 114, aqui ó, na região dos 112, 111, 112, até 115 mil dólares para ser capturado, tá bom? Próximo ativo, ETH da massa. O que aconteceu aqui com o ETH da massa? Eu não sei se na quarta-feira, dia 29, foi antes de ontem, sim, na quarta-feira. Então, na quarta-feira a gente veio aqui, ó, cravou nesse bloco de ordem e estamos corrigindo desde então. Cravamos esse bloco de ordem, perdemos esse fundo aqui, fizemos uma inversão de topos e fundos ascendentes para topos e fundos descendentes. Perdemos esse último fundo e a tendência é que nós continuemos essa queda. Nós tínhamos 2 topos nivelados, isso daqui gera liquidez, ou seja, topo duplo, como a galera gosta de chamar. Viemos aqui, ó, sentiu, corrigimos, viemos capturar esse topo duplo e para mim a região aqui, ó, tem bastante liquidez nesses fundos para serem capturados e eu acredito que um bom ponto de parada para o Ether aí nos próximos dias seja essa região dos 2.400 dólares. Nós temos um bloco aqui na região que é onde o preço tende a parar, tá bom? Então, depois, ó, deixa eu abaixar até o tempo gráfico para ficar mais claro para vocês aqui, ó. Tivemos essa captura dos topos aqui, certo? Esse era o nosso fundo válido que deu origem a esse novo topo. Perdemos esse fundo, agora o ativo tende a retestar para continuar caindo. E nós estamos fazendo o que dentro dessa estrutura? Subindo em bandeira, que também demonstra fraqueza do movimento para continuar caindo aqui na região dos 2.400 dólares, para depois nós irmos embora feito um tiro em Ethereum. Solana da massa, o que nós estamos vendo? Primeiro de tudo, nós estamos aqui numa formação de uma onda 1. Onda 1 é uma onda impulsiva que se divide em 5 pernadas. Então, nós tivemos aqui a onda 1, a onda 2, a onda 3 e nós estamos fazendo aqui agora uma onda 4. A onda 5 eu vejo aqui na casa dos 200 dólares. O que nós temos de contexto? Esse era o fundo que estava segurando a movimentação. Nós estamos muito próximos dessa região. A gente tinha um bloco aqui que também ele foi violado. Para mim é muito difícil nós não capturarmos esse fundo, tendo em vista que nós estamos também descendo em bandeira. Bandeira é um padrão que demonstra fraqueza no movimento, mas a região que nós temos aqui próxima é essa região aqui, ó, de bloco de ordem. Nós também temos um volume profile aqui, que é uma região de grande volume, o que, ó, muitas ordens foram feitas nessa região. Então, para mim, esse é o maior ponto de confluência aqui para Solanei da massa, tá? Tocamos essa região, capturamos toda essa liquidez do bloco, mais volume profile, tá? Perdemos esse topo, retração e seguimos para a casa dos 200 dólares. Então, isso é o que eu estou enxergando aqui
para Solana, tá? Estamos trabalhando nesse padrão de bandeira. Ah, Pete, mas a base da bandeira está aqui em 153 dólares. Sim, mas nós vamos gerando liquidez nesses fundos e a gente tende a capturar. E o ponto de confluência é esse bloco com essa região de volume aqui em Solana, tá bom? Então, essa é a atualização. Para mim, uma correção totalmente saudável, totalmente natural, depois da gente ter visto essa grande puxada. Não tem o que a gente se desesperar aqui. Bitcoin, todos os olhos para a região dos 103 e 102 mil dólares. Eu acho que tem contexto para nós segurarmos essa região. Ethereum, acredito que a gente vem aqui buscar essa região, pegando toda essa liquidez que tem aqui formada nesses fundos, após capturar essa liquidez desses topos, e Solaninha da massa aqui na casa dos 150 dólares. Agora eu quero mostrar para vocês alguns dados on-chain que começa a acender uma bandeira amarela e é completamente natural nesse momento que nós estamos. Eu vou explicar para vocês, mas antes disso, mais uma vez, se você ainda não tem conta na Coinbase, abra sua conta, o link está aqui na descrição, cria sua conta, usa o meu link, manda dinheiro para lá, compra cripto, ganhe R$20 em Bitcoin. Lembrando que corretora não é lugar para você guardar as suas criptos, mas sim para você comprar com taxa barata e depois você pega e manda para a tua Ledger, para assim você ter a posse sobre os seus ativos. Seguindo aqui para nossa análise on-chain, por que eu falo para vocês que essa é uma correção saudável? Primeiramente, porque estruturalmente nós estamos saudáveis, a gente vem em uma forte alta desde os 75 mil dólares, é natural que a gente corrija, nós não subimos em onda, não subimos em linha reta, mas eu estou ainda muito tranquilo com a alta, porque nós temos, por exemplo, a região do 1.2 do MVRV para atingir a região do 1.4. Essa região do 1.2, ela está em 114 mil dólares. Como que você sabe disso, meu pitch? Muito simples. Eu pego a calculadora, pego o preço médio do investidor de curto prazo, que está aqui em 95 mil dólares, vezes 120%, dá 114 mil dólares. E o topo máximo aqui, que é onde eu acho que nós vamos formar, está no 1.4. Mesma coisa, 95 mil vezes 140%, que nós damos ali na região dos 133 mil dólares, que é onde eu acredito que nós formaremos o topo do ciclo. Então, uma distribuição. Primeiro ponto de parada, 114 mil dólares, depois 120 mil dólares, correção, depois vamos para os 130 mil dólares. Mas o primeiro alvo após essa correção, ali no 103, 100 mil dólares, é 114 mil dólares. Um outro ponto, diferentemente do MVRV, que é a quantidade de lucro ou prejuízo não realizado, o SOPR é a quantidade de lucro e prejuízo realizado. E aqui nós estamos relativamente em níveis mais níveis esticados. E é natural que a gente venha aqui ver uma correção desse preço. Os melhores pontos para a entrada é quando a gente atinge essa linha zero aqui, ou mais próximo disso. E a gente está vindo nessa caminhada, Bitcoin ali na casa dos 103 mil dólares, 100 mil dólares, conforme eu mostrei para vocês, a gente tende a resetar e esse tende a ser bons pontos de suporte também em tendências de alta, que é o nosso caso agora. Agora, um ponto principal que eu quero trazer para vocês é realização de lucros. Como eu disse, falei para vocês na segunda, falei para vocês na quarta, nós já começamos a ver uma grande realização de lucro, mas nada ainda alarmante. Nós vamos ligar a bandeira vermelha quando nós ultrapassarmos os 2 bilhões e meio de realização de lucro. Ainda estamos aqui, ó, na casa de 1,5 bi por dia. Os lucros começaram a ser realizados, a pressão de resistência começa, porém as coisas ficam mais extremas e eufóricas depois que a gente supera essa região aqui dos 2,5 bi de dólares, indo para 3,5, quase 4 bi ali diariamente. É um ponto que a gente vai querer meter o pé. Como eu disse para vocês recentemente, nós estamos num comportamento que o investidor de longo prazo ele segue acumulando. E é completamente normal que a gente veja a distribuição quando a gente tem rompimentos de topo histórico, como foi esse caso aqui. E esses caras começam a distribuir e isso traz uma pressão para o mercado, uma resistência para o mercado, e a gente tende a formar topos locais ou globais. Nós estamos em uma linha reta
sem pressão de venda, mas hoje eu fiquei curioso porque foi a primeira vez que a gente começou a ver uma flechinha apontando para baixo. Então, isso pode ser que eles estejam começando a distribuir e é um comportamento completamente normal, tendo em vista que nós chegamos próximo da região, rompemos o topo histórico, estamos fazendo uma correção para pegar impulso e continuar essa puxada. Então, muito provavelmente a gente deve ver a distribuição desses caras aqui, tá? E é um indicador para a gente poder sair do mercado. Se a gente olhar aqui também, ó, acabamos de fazer um pivô de alta, vamos dizer, né? Porque ó, nós estamos aqui, ó, em topo, fundo, descendente, topo, fundo, descendente e opa, a pressão aqui aumentou, ó, essa venda começou a aumentar que a gente perdeu esse topo anterior. Então vamos ficar de olho nisso daqui para os próximos dias. E para finalizar, esse indicador é o indicador de distribuição de venda do investidor de longo prazo. Então, como eu falei para vocês, quando a gente rompe topos históricos, o que a gente vê? Começa a ver esses caras fazendo o quê? A vender. Atingimos um topo, começa a correção, o que eles fazem? Vão diminuindo a venda, diminuindo a venda, tá? Então, esse é um comportamento completamente normal, completamente sadio. Aqui em dezembro, os caras chegaram a distribuir 100 bi. E a gente teve essa correção, começamos esse novo impulso, perdemos esse topo aqui anterior de 107 e agora o que a gente está vendo? O começo da venda desses investidores. Então aqui a gente começou a ver um topinho ascendente já mais forte, diferente do que eu mostrei em lives anteriores para vocês. Essa parte aqui em vermelho, aqui em amarelo é a quantidade de fato de venda que os investidores de longo prazo estão fazendo. E aqui em vermelho é a movimentação de moedas, e não necessariamente venda. Então quer dizer o quê? Essas moedas estavam em carteiras frias e esses caras estão mandando para a corretora, estão mandando de uma carteira para outra, para já estarem preparados para começar a fazer a distribuição. Então aqui, a venda propriamente dita, a gente começou o processo, tá? Começou o processo, nada alarmante ainda. Porém, o movimento de movimentação dessas moedas que nos denotam que esses caras estão se preparando para começar a realizar lucro, a gente já começou a ver uma puxada aqui onde vocês podem ver em vermelho, tá bom? Então, resumindo o nosso vídeo de hoje, Bitica na casa dos 103, 100 mil dólares ali no máximo é onde eu vejo. Ether, 2.400, a gente tem uma boa confluência ali naqueles fundos. Solana a 150 mil dólares. Investidor de longo prazo começou a sua distribuição, que a gente não estava vendo isso até quarta-feira. Ainda temos espaço pela frente. Esse é um resumo do mercado. Estamos numa correção extremamente saudável, sem pânico, sem preocupação. Regiões para você que está de fora, fazer um DCA de aporte para a gente pegar essa pernada aí que estamos na primeira parada em 114 mil, depois 120 mil e depois ali no máximo 136, 135 mil dólares. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um grupo de análise gratuita também, onde de segunda a sexta eu envio uma análise do mercado em forma de áudio. Vou começar a enviar análises para vocês de ativos ali também de forma gratuita para vocês se antenarem no mercado. O link está aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu estiver trazendo conteúdos brabos como esse. Um excelente final de semana, aproveitem para descansar, aproveitem a família, Deus abençoe vocês. Tudo que é feito nesse canal é para honra e glória do brabo que tá lá em cima, que se chama Jesus. Sem ele, o Piteira não seria nada. Excelente final de semana, abundante graça na vida de vocês. Vejo vocês na segunda-feira, na nossa clássica live das 17 horas. Fui!